Gente, eu sei que é um assunto meio, né, atípico aqui pro Vlogmas, mas lembrando que esse é um Vlogmas e Diário da Gravidez, portanto, acaba que faz parte do conteúdo por aí. Não foi um Vlogmas que eu mostrei coisas, que eu mostrei meu dia, porque foi um dia emocionalmente complicado pra mim. Olha que gracinha que a Caroline trouxe hoje de manhã, naquele café que eu falei pra vocês, né? Aí ela trouxe esse arranjo que ela mesma fez com com flores, com plantas do jardim dela. Então, eu acho muito especial. Foi ela que deu também aquela ali, ó. E aí são plantas secas, né? Que podem ficar secas. Muito especial. Aí eu vou deixar aqui no meio. E eu gostei, porque eu achei ela super um clima natalino. Inclusive, apesar de não ter pão de queijo, foi muito gostoso. E ela amou o biscoitinho sem glúten, tá? Que amor. Oiê, aqui é a Ana Paula, você tá no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Ó, quem viu o Vlogmas ontem, viu que eu comprei esse moletomzinho de Natal lá na Primark. Se você não viu, volta lá e vê. Eu mostrei outras coisinhas que eu comprei na Primark também. Sabe a pessoa, assim, que compra um negócio barato e aí quer ficar falando? Gente, 6 libras, 6 pounds, olha isso. E, na verdade, eu falei ontem, tipo assim, nada demais. Mas eu tô amando. Eu amei a cor dele, eu amei a modelagem dele e eu amei que ele é muito confortável. Ele o tecido por dentro, assim, ele não é mega quente, é quentinho, eu tô usando dentro de casa. Mas ele é confortável, ele é gostosinho, sabe? Então aí, ó, ho pra vocês. E nesse Vlogmas de hoje, eu acho que vai ser menos vlog e mais uma conversa que eu quero ter com vocês antes de contar como eu descobri a gravidez, porque vai envolver um pouco disso. Então, senão vai ficar muito assunto para um negócio só. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu queria contar para vocês de dois últimos filmes que eu vi que passaram aqui nos Vlogmas. Vocês devem ter visto aí nos últimos vídeos que eu mostrei trechinho naquela hora que eu tava fazendo a unha, eu tava vendo teve um outro Vlogmas também que, enfim, apareceu aí, mas eu acabei não vindo falar pra vocês. E eu quero muito indicar pra vocês o filme Ajudante de Natal na Netflix. É um filme de 2022. Tá em português Ajudante de Natal, mas é Catherine Christmas, que é a história de uma... Agora esqueci, não vou lembrar o nome dos personagens, mas é uma mulher que ela tem um restaurante, um restaurante não, né, um buffet, e ela um buffet pequeno até, na cidade, como toda cidade pequena dessas coisas de Natal. E aí ela entra nesse processo aí pra atender uma fundação. Ai, a luz é tão ruim aqui, né? Pra atender uma fundação, tá? O dela é escolhido. E aí a senhora lá da fundação que ia fechar tudo com ela, coloca o sobrinho dela pra cuidar dessa parte. E aí o resto vocês já imaginam, né? É aquele clichê de sempre que eu já conversei com vocês, mas assim, eu gostei muito desse especialmente. Eu acho que ele não é da Hallmark, mas ele é estilo Hallmark, sim. Ou é da Hallmark, mas é um braço da Hallmark, porque é outra rede lá embaixo, né, da marca. Mas é tipo o mesmo estilo, tá? Então se você não gosta desses filmes bem óbvios, romance bem óbvio que eu só assisto no Natal, você não vai gostar. Mas eu gostei muito de todos que eu assisti desse ano, esse é o que eu mais gostei. E até mesmo comparado com Uma Viagem de Natal, que é o que eu mais gosto, eu acho que esse aqui tá em segundo. Gostei demais, demais, demais desse, gente. Então assistam. E o outro que eu assisti também é o Inspirações de Natal. Inspiração de Natal. A Brush with Christmas, também na Netflix,
que é aquele que ela também, olha, nossa, que igual. Ela também é cozinheira num restaurante e ela chefe num restaurante, só que ela gosta muito de desenhar, muito de pintar. E aí ela também conhece um cara que gosta muito de pintar e eu também gostei. Esses dois eu dei 5 estrelas, mas os dois são bem clichêzinhos, mas especialmente Ajudante de Natal, olha, ganhou meu coração. Então fica aí essas duas indicações para não dizer que não falamos de Natal neste Vlogmas de hoje. Estamos aí com essas indicações para vocês. Assistam e me contem o que vocês acharam, tá? Aproveitando para eu não esquecer, eu falei que eu ia tentar não esquecer. Já deixa o seu like nesse vídeo, gente. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito aqui. E pronto. E comenta, tá? Me conta se você já assistiu esses vídeos, esses filmes, e me conta quando você assistir também, tá? E aproveitando também o meu livro, O Nosso Clima de Natal, que aí é bem diferente desses clichês, porque o nosso clima de Natal mesmo é brasileiro, é calorento, tem chuva no Natal. E ele tá no Kindle Unlimited agora, tá? É a super novidade, tem 2 dias que ele tá no Kindle Unlimited, depois de anos que não entrou nunca no Unlimited, então aproveita aí. E aproveita também que o Unlimited tá em promoção. Vamos entrar no assunto que eu quero falar com vocês aqui no vídeo. Quero falar com vocês sobre endometriose, tá? Sobre como é que eu descobri a endometriose. Fique claro que eu não quero aqui dar um dossiê sobre a minha saúde, tá? Então, assim, não vou contar por detalhes. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é conscientizar vocês, principalmente quanto à endometriose, porque eu sei que é uma doença que muitas mulheres descobrem muito tardiamente, porque não aparece em qualquer tipo de exame, né? Então, a endometriose, ela aparece em exames específicos. Precisa haver uma desconfiança que há endometriose para que a sua ginecologista peça esses exames para mapeamento de endometriose. E que fique também muito claro, eu não sou médica, nem perto disso, então só quero falar para vocês o meu relato com a endometriose, como é que eu descobri, como é que foi para mim. Mas eu não sou médica, então assim, se você quer saber se é o seu caso, você tem que procurar a sua ginecologista, certo? E você pode dizer para ela que você tem essa desconfiança, de que você gostaria de fazer o exame mais específico para saber se você tem ou se você não tem. Mas eu não sou médica, então não vou saber usar termos médicos, não vou saber explicar as coisas aqui de forma correta, né? Então é a minha experiência de paciente e experiência de uma paciente que não teve todos os sintomas esperados e por isso é até bom porque sempre me perguntam sobre isso no Instagram e aí sempre eu respondo e some e aí eu vou deixar aqui e aí quando me perguntarem também eu posso indicar esse vídeo. Então vamos lá, gente. Eu acho que eu tenho 34 anos, tá? Eu sou de 89. E eu acho que como todas as adolescentes, assim, não sei se ainda é assim, mas da minha época de adolescência, tentando ficar menos bagunçada. Da minha época de adolescência, eu tive ovário policístico e me passaram um anticoncepcional. Lá, sei lá, eu tava com 16 anos. Quem viveu sabe, né? Era anticoncepcional pra tudo e a gente, médicos, né? A gente tem que confiar, a gente fazia o que os médicos mandavam. Então eu comecei a tomar anticoncepcional muito cedo, por causa do ovário policístico e parei de tomar o anticoncepcional depois. Eu já tinha feito exames e o ovário policístico já tinha acabado, né? Não tinha mais sinais deles. Mas além disso, eu vi que, né, comecei a ver que o anticoncepcional fazia muito mal para a saúde e tudo mais, e parei de tomar o anticoncepcional. Mas foram muitos anos depois. Enfim, quando eu parei de tomar anticoncepcional, tive tudo aquilo que todo mundo tem quando para de tomar anticoncepcional, do cabelo, da pele, mas passou. Chega uma hora que o corpo se acostuma, né? Então eu voltei aí, ó, bem antes.
Não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não. A endometriose, gente, ela não se sabe a causa da endometriose. Até onde eu sei e até todas as médicas que eu passei, ninguém sabe a causa da endometriose, tá? Não. Ah, por que que acontece com algumas mulheres? Ninguém sabe. Não existe um precisamente dizendo por que que, de onde vem a endometriose no sentido de por que que ela acontece com algumas mulheres. E o que que é a endometriose? Não vou saber explicar de uma forma muito correta para vocês, mas parte do endométrio fora do seu útero, né? Então, fora do lugar que ele deveria estar. E é inflamatória, é uma doença inflamatória. Ou seja, é uma doença que se agrava com situações inflamatórias, principalmente alimentares, né? E acho que é isso, né? Eu acho que a Mei vai estar assistindo esse vídeo e ela pode botar nos comentários. É uma amiga minha que tá terminando, eu acho, né? A ginecologia, enfim. Mas ela pode deixar nos comentários alguns links se vocês quiserem, para saber mais assim sobre o que que é, dar uma ajuda pra gente. Mas eu só quero falar de como foi pra mim. Em 2020, se eu não me engano, se foi 2020, eu tava trabalhando e comecei a sentir uma dor nas costas, desse lado aqui, esquerdo, mas muito embaixo, assim, bem baixa a dor, e muito forte. Muito forte. Eu não conseguia. Chegava ao ponto da hora de eu levantar na mesa, eu não conseguia deixar as minhas costas retas. Né? Tipo, eu ficava assim. E pra deixar reta, eu sentia uma dor, uma dor, uma dor, uma dor. É claro que a primeira coisa que a gente faz, da forma mais óbvia, é procurar um ortopedista. E foi o que eu fiz. Eu procurei um ortopedista. Nessa época, eu também estava fazendo acompanhamento com a ginecologista anualmente, como eu sempre fiz. E eu também mencionei essa dor nas costas pra ela. Mas, tipo, ok, tá indo no ortopedista? Ok. Fui no ortopedista e aí ele deu a dor como uma inflamação na região sacro. E me passou fisioterapia, me passou remédio, mas a minha dor ela tava muito forte, então eu fiquei indo na consultório dele tomar injeção nas costas para aliviar a dor, para vocês terem uma ideia de como tava essa dor nas costas quando eu comecei a ter esse sintoma, né? Então eu fiz as 10 sessões de fisioterapia, mas quando eu tava nesse processo de fazer a fisioterapia, eu cheguei até a falar com a pessoa que estava me atendendo que eu percebia que durante o meu período menstrual, essa dor aumentava. E, né, claro, foi uma coisa que eu fui aprendendo à medida que o tempo foi passando com aquela dor, obviamente, né? Não foi de cara. E fora que a fisioterapia não estava adiantando nada. Então, assim, chegava no outro ciclo, no outro mês, a dor voltava da mesma forma, com a mesma intensidade. A fisioterapia, ela dava uma ajudada ali momentânea, sim, mas não dava nem o remédio, nem a fisioterapia passava, não resolvia o problema. E aí, eu lembro que no meu, tá? Minha história. O que aconteceu foi que eu fui procurar no Google algumas coisas sobre essa dor, do lado esquerdo, e não sei o que, baixa. E pesquisando, porque quando é o nosso corpo a gente se interessa em ir, né? Eu vi lá, apareceu um artigo, alguma coisa sobre endometriose. Nesse artigo dizia assim, que me pegou muito foi que dizia assim: não sei quantos por cento das mulheres com endometriose procuram primeiro o ortopedista. E aí eu nunca tinha ouvido falar de endometriose, não fazia ideia, ninguém nunca tinha falado sobre isso comigo. Eu não fazia ideia do que era. Aí eu voltei na minha ginecologista e falei pra ela, né, de tudo isso, que eu tinha ido no ortopedista, que eu tinha feito todo o tratamento, a fisioterapia, mas que
a dor não tinha passado e tal, e que eu queria saber se poderia ser a endometriose, como eu tinha pesquisado. E eu lembro dela ter falado comigo assim, Ana, mas você não tem outros sintomas que estão associados à endometriose, né? Então tem sintomas que meio que de cara, assim, a ginecologista já pediria, né? Então, muita cólica, alteração mesmo do seu ciclo, né? De quantidade de dias, atrasos e tudo mais. Tem vários sintomas que são um pouco mais óbvios para endometriose. Uma dor nas costas não é um sintoma óbvio para endometriose. E aí eu falei, não, tudo bem, mas vamos investigar, eu quero investigar. E aí ela passou o primeiro exame que eu fiz, que foi a ressonância magnética com preparo, né? Então, existem duas formas de fazer esse mapeamento de endometriose, de ver se você tem endometriose. Ah, tem outra coisa também, eu tinha feito algum outro exame também, que a médica, a pessoa que fez o exame tinha colocado que poderia ter um cisto ali, mas ela, tipo assim, era um cisto, tinha um nome, que não era um cisto. Ah, e se eu não me engano, ela colocou ao lado assim, endometrioma, interrogação. Tava assim, nesse exame. E aí, eu fiz primeiro eu fiz a ressonância magnética. Ah, eu tava falando, né? São dois exames, a ressonância magnética com preparo ou a ultrassonografia com preparo intestinal também para fazer esse mapeamento pélvico. Aí eu fiz o primeiro, foi a ressonância magnética, e detectou-se que sim, existia então esses focos de endometriose. Quando eu descobri que eu tinha endometriose, a minha vizinha de mesa no trabalho estava já tratando isso há muitos anos. Eu conversei com ela e ela ia numa médica especialista lá em Brasília, me indicou, eu fui nessa médica especialista, levei esses exames e ela pediu outro exame com uma outra especialista também. Por quê? Porque o mapeamento de endometriose, ele é muito operador dependente. Ele é totalmente operador dependente, tá, gente? Então, também não é assim, de qualquer jeito. Não é com qualquer um que faça a ultrassonografia que vai ter uma precisão, que vai ter uma qualidade de mapeamento, de saber onde é que estão esses focos mesmo, o que é bastante importante. E aí eu fui nessa pessoa, infelizmente, inclusive os dois particulares, mas foi um investimento muito precioso, assim, que precisei fazer, justamente por ser algo que eu percebi que ainda não é. Eu percebi, tá, gente? Não precisa vir brigar comigo se você é médica, se pra você é o contrário. O que eu percebi, o ano era 2020, tá? É que a endometriose não é muito falada, não é muito. Não tem muita gente especializada nisso. Então, enfim, foi o que eu percebi, tá? Eu, enquanto paciente, leiga e que não sei de nada. Tanto que só depois disso, acho que ano passado, quando eu fui refazer exames e tal, eu vi bastante coisa de conscientização de endometriose pelo hospital, inclusive. Mas eu posso estar só enganada, faz parte, mas foi minha impressão. Enfim, aí eu fiz esse mapeamento e descobri que a minha endometriose, eu tinha alguns focos de endometriose, elas não eram muitas, mas elas estavam localizadas em lugares que causavam bastante dor. Entre elas, essas endometrioses que ligam que ligam o útero na região sacra, esse ligamento útero-sacro, é ali que estão as endometrioses que me causam mais dor, né? Tem outros focos, mas ali é o que estava me causando esses sintomas. E isso significa que tá nesse ligamento na região útero-sacro, por isso que me dá essa dor nas costas, principalmente nos períodos em que há maior inflamação, como o período menstrual, ou quando eu estou comendo mal, quando eu estou comendo coisas inflamatórias. A endometriose, ela é uma doença inflamatória que eu
posso confirmar pra vocês, gente, que experimentei na pele quando eu tava comendo, e eu falo tava mesmo com pesar, porque faz tempo que eu não sei o que é comer sem inflamar meu corpo, mas quando eu fiz isso de imediato lá, quando eu descobri, eu fui numa nutricionista e eu passei meses comendo direitinho coisas que não inflamavam meu corpo, eu senti uma melhora na dor considerável, né? E fazendo exercícios físicos. Então, assim, não tem cura para endometriose, até onde eu sei, até esse momento, não tem cura para endometriose. Mesmo fazendo cirurgia, ela volta depois, mas o meu caso, por exemplo, não, até então não era cirúrgico, não havia necessidade de cirurgia, podendo haver pela localização que ele estava, e de me causar dor, poderia ser uma possibilidade fazer a cirurgia, sabendo que depois ia acabar tendo a possibilidade de voltar, né? Então, o meu tratamento, como a da maioria das pessoas, no geral, que tem endometriose, era que eu tivesse uma vida de atividade física, melhorar minha alimentação para não comer coisas inflamatórias, e também me foi passado o anticoncepcional que eu recusei, né? Então, eu recusei voltar a tomar anticoncepcional. Quando eu perguntei para minha médica a questão do anticoncepcional, se que ele faria, né? Ela falou que ele controlaria o crescimento, mas que não ia curar, não ia reduzir e tudo mais. Então eu optei por não tomar. Essa foi minha opção, tá? E não acabei não procurando depois outras opções, porque eu sei que existem outras opções que estão sendo usadas, estão sendo trabalhadas aí com sucesso em mulheres, mas eu não procurei essas outras opções depois, tá? E aí, no ano passado, eu refiz exames para ver como é que tava e tinha, de fato, os focos que já tinham aumentado de tamanho, claro, até porque não posso afirmar que nesse período todo eu pude fazer uma dieta como deveria ser feita para endometriose. Mas enfim, é isso. Foi assim que eu descobri a endometriose e foi assim que eu lidei com ela. E eu esperava, assim, que a médica falou comigo sobre dificuldade de engravidar, que a endometriose causa e tudo mais, mas então, assim, eu esperava realmente que eu tinha uma consciência de que essa dificuldade poderia acontecer, né? Especialmente com a minha idade, 34 anos. E é isso. Queria partilhar essa parte com vocês antes de contar como é que foi que eu descobri a minha gravidez. Então, o pé que estávamos é esse. Eu não estava fazendo nenhum tratamento específico para endometriose até que eu descobri a minha gravidez. E eu lembro que essa primeira médica especialista que eu fui, uma das coisas a gente conversando assim que ela chegou a falar pra mim foi assim, a cura, não sei se foi bem isso, mas ela falou assim, a cura é engravidar. Ou foi algo do tipo, ou você toma anticoncepcional ou engravida. E, enfim, e na época eu nem conhecia o Diego, né, que eu fui nessa especialista. Mas é isso, gente, eu sei que é um assunto meio atípico aqui pro Vlogmas, mas lembrando que esse é um Vlogmas e Diário da Gravidez, portanto, acaba que faz parte do conteúdo. Eu espero muito que tenha sido útil para você, que você tenha gostado de saber um pouquinho de como as coisas são diferentes para cada uma de nós, os sintomas são diferentes para cada uma de nós. E se você tem essa desconfiança, fale com a sua médica, fale com a sua ginecologista, para que você possa descobrir se tem mesmo alguma coisa e se tiver, começar esses tratamentos o quanto antes. E se você tem endometriose, não faça como eu, que ficou brincando aí com a alimentação. Faz muita diferença, eu falo isso por experiência, faz muita diferença você tirar os alimentos inflamatórios da sua dieta, como carne vermelha, como chocolate, massa, né? E eu acho que para cada uma
deve ser um pouquinho diferente mesmo, porque pra mim, por exemplo, o que é eu comer que no dia seguinte ou imediatamente depois já me dá dor nas costas é pizza. Pizza. Ah, pão não, pizza, não sei por quê, pizza. É, A Lídia me mandou uma mensagem agora há pouco no Instagram me dizendo que achava que eu tô mais falante, mais radiante nos vlogmas, né? E eu achei interessante porque, de fato, eu tô mais falante, mas é porque, como eu falei pra vocês, eu terminei, né, o meu livro, terminei o meu mestrado e eu tô num momento da gravidez que eu não tô conseguindo parar para prestar muita atenção em leituras densas, para parar para estudar. Eu tô muito cansada. Então, acabou que o Vlogmas tá sendo muito bom para que eu tenha um projeto, para que eu tenha um lugar também, assim, que eu tô mesmo desabafando, né, com vocês várias coisas e, enfim, não tô ficando sozinha, né, durante o dia, porque sinto que tô com vocês, tô compartilhando com vocês. Mas eu não quero também passar a impressão para vocês de que, nossa, eu estou radiante, eu estou mega feliz, porque isso não seria 100% da realidade. Eu tenho passado bastante tempo do meu dia chorando, tá? Então, assim, talvez esse radiante seja mesmo de processo mesmo, né? Então, do processo que eu tô passando, de chegar aqui e conversar. E eu tenho sido sincera, né? Quando o dia não tá indo bem, não tá bom, eu falo pra vocês. Mas eu chego aqui e converso, né? A gente não gravo na hora que eu tô chorando, por exemplo. Como tem sido essas alterações emocionais aí, hormonais, emocionais, e nem sempre só por causa de hormônios, né? Mas por causa de coração mesmo. Mas só queria. Eu acho que vocês percebem isso, né? Eu acho que por mais que eu, eu tenho esse jeito, é meu jeito, assim, mesmo eu estando em dias mais pra baixo, eu tento focar nas coisas boas, porque as coisas não acontecem só, não são só preto, não são só branco. Mesmo em dias ruins, as coisas não são só preto e não são só branco. Então eu tento focar também nas coisas boas, né? Também, hoje, por exemplo, vocês viram aí, ou vão ver, não sei como é que tá a ordem das coisas aí, mas não foi um vlogmas que eu mostrei coisas, que eu mostrei meu dia, porque foi um dia emocionalmente complicado pra mim aqui. Tô tendo realmente aí altos e baixos, mas aí, né? Então eu só vim aqui falar da endometriose e agora falando sobre essa mensagem que eu recebi. Mas mesmo em dias de baixa emocional, por exemplo, como eu estou sentindo hoje, eu não acho que as coisas são preto e branco. O que eu quero dizer com isso? Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias que eu tô lutando um pouco mais no meu coração, eu não preciso pegar essa. E isso você pode aplicar para tudo. Eu não preciso pegar essa coisa triste, que tá mais triste, e pintar todo o meu dia com isso, né? Que então seria o escuro, a escuridão. Eu não preciso pintar meu dia todo com isso. Da mesma forma, eu não preciso enganar a dificuldade do dia, a escuridão desse momento do dia, pegando algo feliz que aconteceu e achando que eu tenho que pintar todo o meu dia com o branco. Porque, não, deixa eu esquecer essa coisa ruim que aconteceu, né? No meu caso, são essas questões emocionais mesmo, de coração, que eu tô lidando. Mas pode ser outra coisa, né? Você brigou com alguém ou aconteceu alguma coisa ruim no seu dia, enfim, no seu trabalho, seja o que for.
alguém te magoou, seja o que for, você não precisa pegar e pintar todo o seu dia com essa escuridão. Mas você também não precisa viver, considerar seu dia, digamos assim, deixa eu desconsiderar isso aqui que aconteceu e vou pintar tudo de branco porque eu ganhei flores hoje. Mas eu tenho compreendido cada vez mais, né, que é preto e branco e tem o cinza no meio. É que o Diego chegou aqui. Aí, dá oi. Enfim, eu também não preciso pegar algo que foi muito bom e achar que isso tem que pintar tudo, sabe? Existe cinza no meio das coisas, mas o meu medo sempre é que a parte ruim me segue para a parte boa, porque eu acho que essa é uma tendência um pouco mais natural para todas nós, né? De pegar a parte difícil, a parte triste e querer pintar o dia inteiro com isso e não enxergar as coisas boas, não contar as bênçãos, não ter olhos atentos para perceber a beleza, outras belezas que tem no dia também, não para esconder, mas porque elas colorem. O dia não é 100% essa escuridão de seja lá o que for que tiver acontecendo. Entendeu? Então, espero que... Só queria ser transparente com isso. E eu tenho sido, quando eu falo com vocês nos vlogs, eu falo quando não tá bom. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Vamos ver agora o Grinch, no caso a animação, né? Porque o filme a gente já tinha visto. Então, a gente vai ver a animação agora. Que é um filme que o Diego, pelo menos, vai dar umas risadas, né?